Advento, em latim, significa vinda, chegada. Para os cristãos, tempos de preparação para a vinda de Cristo. Seu Manuel, que trabalha como vicentino, tem o prazer de servir a Jesus servindo as pessoas necessitadas. E nessa entrevista, seu Manuel nos conta o que significa o Advento para ele. Significa tempo de preparação, um tempo de expectativa, de mudança de vida, em outras palavras, dar-se as mãos. A gente imagina que o Advento seria exatamente você preparar o teu coração para receber, como se fosse a sua casa. Jesus vem e Ele quer realmente fazer essa presença real no teu coração. E como preparar o coração? Luzes, enfeites, festa, presentes seriam suficientes? A gente fica naquele corre-corre, vai, faz, e é festa, prepara luzes, deixa tudo bonito, aquelas coisas piscantes, prepara inclusive mesas com flores. Eu acho isso aí fundamental, é bonito, mas o personagem principal dessa festa muitas vezes sequer é citado. Então, a gente se pergunta, se Cristo viesse hoje à Terra, como Ele encontraria essa humanidade? Como seria realmente o encontro desse Cristo ressuscitado no meio do povo? Será que a gente iria deixar Ele nascer de novo numa estrivaria, num local assim tão abandonado, tão desprezado? Será que a gente não aceitaria Ele no nosso coração? Do jeito que a gente vive, nessa correria danada, nesse corre-corre, ninguém tem tempo para nada, a gente não consegue conhecer o nosso vizinho porque não dá tempo, aquela coisa toda, né? Então eu fico me perguntando, eu acho que por tudo que Jesus é na nossa vida, Ele merecia um pouco mais de atenção. A gente precisa refletir sobre essa data, esse período tão importante da vida da nossa igreja, né? Onde termina-se o ano litúrgico e começa exatamente esse período do Advento, onde a gente cria esse clima de expectativa da vinda de Jesus na nossa vida. No Advento, Jesus alerta para estarmos vigilantes, atentos e preparados. O que significa isso para o Senhor? Tudo a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter controle, tem que ter cuidado. E essa preparação para a vinda de Jesus, eu acho que tem que ser uma preparação especial. A gente tem que limpar realmente o nosso coração. Eu penso muito na dificuldade que o ser humano tem de perdoar as pessoas, né? Eu acho que o perdão tem que ser uma coisa assim constante na nossa vida. A conversão ela só é possível na nossa vida a partir do momento em que a gente aceita as pessoas como elas são. Se nós não aceitar o nosso irmão como ele é, e a gente tem uma mania, infelizmente, de julgar as pessoas, né? Esse julgamento às vezes nos afasta demais do amor de Deus. Quem somos nós para julgar quem quer que seja, né? Para a gente chegar a Deus, a gente precisa aceitar muitas coisas, porque não existe salvação sem cruz. A gente tem que passar por essas experiências e ela é difícil. É uma caminhada. Tem gente que eu me converti, às vezes mudou de religião, foi para outro lugar. Gente, tudo é fantasia. Essa conversão ela tem que ser uma coisa diária, no dia a dia. Se a gente fosse parar para pensar no Advento, o Advento tem que ser o ano inteiro. A gente tem que viver esse clima de solidariedade, de amor, de perdão. E Deus quer que a gente seja mais aberto, que a gente aceite as coisas como elas são, né? Esse julgamento que a gente deixasse para Deus, né? Ele sabe o que faz, né? Ele conhece o coração de cada um. Então, mas infelizmente a gente, como é muito limitado, a gente costuma sempre estar tropeçando nesses caminhos aí, né? Eu entendo por aí. O terceiro elemento da espiritualidade do Advento é a conversão. João Batista está muito presente nas leituras dos domingos do Advento,
com a sua palavra de conversão, de convite à mudança de vida. E Ele que preparou os caminhos do Senhor Jesus, continua preparando os corações, para mostrar que queremos que o Senhor venha, então temos que preparar o nosso coração para torná-lo em condições de acolhê-lo. Conversão. O Senhor quer que nos despertemos, que deixemos o mundo das trevas e nos voltemos para a luz. A conversão, essa volta ao Senhor, exige uma luta contra o pecado. São Pedro tem uma expressão assim, muito simples, mas muito objetiva, quando ele diz assim: sejam sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 89. Ser sóbrio, vigiai. É interessante que no Pai Nosso, Jesus não nos ensinou a pedir ao Pai: Pai, que eu não tenha tentação, mas que eu não caia, não nos deixeis cair em tentação. Como a dizer, a tentação fez parte da vida de Jesus. Né? Lá no início, lá no momento do deserto, no início da vida pública, foi tentado. Nós não somos diferentes. Então, nessa situação, somos chamados a sempre ter o coração voltando-se para o Senhor. A conversão não é assim de um momento. A conversão não acontece numa hora eu posso dizer, agora esse problema está resolvido, vamos para outro. Não. É um processo. Exige continuidade, atenção, vigilância, porque o demônio está sempre querendo fazer a sua parte, que é nos afastar do Senhor. Junto com esta conversão, vem a pobreza. Quando eu falo assim pobreza, normalmente logo se pensa em pobreza material, que é uma das dimensões da pobreza. Mas aqui a pobreza, no sentido do advento, é aquela confiança no Senhor. Ele que é rico e que se fez pobre por nós. Colocar a nossa confiança no Senhor. Portanto, ser rico no Senhor é ter a confiança nele, ele que nunca falha. Como é importante nós nos perguntarmos agora, durante esse advento: eu realmente tenho a minha confiança no Senhor? Ponho nele a minha segurança? Ou sou levado por medos? Ou fico preocupado com o futuro? Ou o meu coração às vezes torna-se amargo por causa de lembranças do passado? Quer dizer, a riqueza do seguidor de Cristo consiste em viver pobre como aquele que confia no Senhor. Sabe que nele tudo vai ser resolvido, até o fracasso, até o pecado. E, aliás, se pegarmos a vida de Santo Agostinho, porque confiou no Senhor, até uma vida de tanto pecado como tinha sido a sua vida, tornou-se para a glória de Deus, no momento em que ele disse, realmente, o Senhor veio ao meu socorro, me perdoou e me deu a oportunidade de recomeçar uma nova vida. A gente vê, pois, que o advento é um tempo assim de uma espiritualidade otimista, de confiança, de oração e de uma busca de contínua conversão. Mas desejando, Senhor, venha ao meu coração, porque o Natal de cada um de nós será o resultado da preparação. Assim foi para o povo eleito. Cada um o recebeu na medida que se preparou para acolhê-lo. Na noite de Belém, na noite do nascimento de Jesus, quanta gente não tomou conhecimento do seu nascimento porque nunca esteve voltado para ele. Então, que o Senhor nos dê essa graça de colocá-lo no centro de nossa vida e vivermos a espiritualidade do advento, marcada pela alegre expectativa, pela esperança, pela conversão, pela pobreza que consiste na confiança nele. Para isso, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor fique com você.